A força feminina nos projetos de pesquisa em Sergipe já é destaque. Segundo os dados do ITP, o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, mais da metade das patentes depositadas são solicitadas por pesquisadoras. Os números refletem a participação e o papel essencial das mulheres na pesquisa e inovação. A professora e pesquisadora Elina Bastos Caramão está vinculada ao ITP, Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Já são 50 anos dedicados à produção científica. Na área que atua, a química analítica está entre os 10 maiores pesquisadores da América Latina e os 100 do mundo. É também a única mulher no Brasil desta área de atuação a ocupar o nível 1A do CNPq, o mais alto possível. O currículo impressiona, mas a professora não nega. Na sociedade, ainda é preciso enfrentar muitas barreiras para que as mulheres envolvidas na pesquisa alcancem o reconhecimento que merecem. A universidade, em geral, ela não apresenta esse tipo de preconceito, né? O nosso salário é igual, não existe aquela diferença entre o homem e a mulher que existe em outros setores. O mundo em si é machista, então a gente tem dificuldades em algumas outras coisas, não necessariamente na relação de emprego. Inclusive com os alunos, não há grande diferença entre ter um professor, um homem ou uma mulher. A diferença maior é que isso faz parte da nossa formação, né? A formação do brasileiro, em geral, ela é machista. Então, essa formação leva a que a mulher tenha que provar, ela tem que matar o leão e tem que mostrar para todo mundo que matou o leão, né? O homem, se ele disser que matou, todo mundo acredita. Então, a gente tem que ser um pouco mais exigente, somos, em geral, mais exigentes do que os homens são em relação aos seus trabalhos, porque a gente não pode falhar. Elina explica que quase sempre as mulheres precisam se dedicar até mais que os homens quando o assunto é pesquisa, já que elas não têm o direito de errar. O mais importante que eu vejo disso é que eu fico mais na berlinda, né? Então, se eu erro, puxa, é aquela, né, pesquisadora que está errando. E, como eu digo sempre para meus alunos, o professor erra até em dar um conceito, alguma coisa assim. Então, essa parte aí é de maior responsabilidade. Dos 75 colaboradores do Instituto de Tecnologia e Pesquisa, entre pesquisadores e funcionários administrativos, 47 são mulheres e 28 homens. O público feminino é maioria e tem alcançado resultados fantásticos. 54,5% das patentes depositadas no ITP são solicitadas pelas mulheres. E das que já foram concedidas, 47,1% são das pesquisadoras. Isso é muito bom, porque, de um modo geral, se busca incentivar muito a participação feminina, né, principalmente das meninas, para se interessarem pelas áreas de ciências, de tecnologia, de engenharia. E aqui a gente já tem esse passo, de certa forma, dado, né? Isso daí está servindo, inclusive, como uma coisa assim, influenciadora para outros institutos de pesquisa, para outras universidades. E não faltam exemplos de pesquisadoras de sucesso. Patrícia Severino é uma delas. Possui 20 patentes registradas. Ela trabalha com o desenvolvimento de nanobiomateriais que podem ser utilizados na produção de medicamentos e insumos para a saúde. Está entre as 25 pesquisadoras que mais impactaram a ciência na América Latina em 2022. Apesar do reconhecimento que seu trabalho possui hoje, nem sempre foi assim. Eu sou farmacêutica com mestrado e doutorado em engenharia. Então, desde quando eu fui realizar minha pós-graduação, apesar de nós sermos o maior número de pesquisadoras, as melhores oportunidades sempre calhavam com os homens, né? Então, isso é uma barreira que a gente tem que vencer ainda, principalmente quando naquela época não existia licença maternidade para as pesquisadoras. Então, a primeira pergunta, quando você ia fazer um mestrado e um doutorado, você vai engravidar? Então, ainda existia essa barreira. Hoje, muito menos, claro, né, que nós avançamos bastante com o tópico, mas ainda há essa resistência e a gente vê em números. No CNPq, por exemplo, quando a gente pensa no quesito das bolsas produtividade,
os níveis mais altos, eles são alcançados por cerca de 60% a 70% dos homens, enquanto as mulheres, elas até alcançam a Bolsa Produtividade, né, que é um reconhecimento do nosso governo, mas elas ficam na base da pirâmide. Então, a gente precisa trabalhar bastante esses dados para manter a igualdade. As mestrandas da professora Patrícia veem a orientadora como um exemplo, uma inspiração. Quando eu conheci a professora Patrícia, né, comecei a iniciação científica, então a gente foi crescendo aqui no laboratório, foi tendo acesso aos materiais, à prática de escrita, né, a conversa do laboratório. Então, ver a nossa professora também e ir para fora, ela já teve experiência em Harvard, no MIT, então isso traz para a gente um brilho no olho, uma vontade de tentar chegar pelo menos um pouco mais perto do que ela também já conseguiu chegar, né? A pesquisa é desafiadora, mas ela compensa, porque a gente vê o sorriso no rosto das pessoas. A gente também trabalha como a gente trabalha com até mesmo animais, né? Esses estudos, eles acabam trazendo benefícios para esses animais também. Então, de certa forma, a gente leva para a sociedade a cura, o que é bem difícil. Patrícia entende o papel que possui na formação de suas alunas. Para ela, trata-se de uma discussão sobre representatividade. Eu gostaria de representar um papel de exemplo para as meninas, igual as minhas meninas que estão aqui, né? E mostrar para elas que, independente da área que você escolha, você vai ter desafios. E nós, como mulheres, vamos ter mais desafios. Mas nada é impossível, é só mostrar e fazer o seu trabalho bem feito e mostrar a sua competência, que de uma hora o reconhecimento vai acontecer, né? Porque chega uma hora que a própria sociedade acaba te reconhecendo e faz com que, de forma geral, você consiga subir na carreira.